Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e eu já começo esse vídeo muito feliz porque nós ultrapassamos os 900 inscritos. Uau! O alvo agora é chegar nos 1000 inscritos até o aniversário de 2 anos do Ponte do Reino em junho. Será que a gente consegue? Se você continuar me ajudando, assistindo, curtindo e compartilhando o Ponte do Reino com seus amigos, eu tenho certeza que a gente chega lá. Mas agora falando do filme da vez, a ponte da semana passada foi o filme mais recente da Pixar e o dessa semana é a animação mais recente da Illumination. Fique sabendo que eu não sou apenas um carinha que veio do nada. Pode contar com isso, senhor. Pois é, eu tô falando de Sing 2, que saiu em janeiro desse ano nos cinemas, e eu tô louco pra criar pontes com ele, porque Deus falou comigo de uma forma bem especial enquanto eu assisti esse divertido filme. Se você não viu o primeiro filme, tudo bem. Tudo que você precisa saber é que tem um koala muito sonhador que conseguiu juntar um monte de animais que ninguém dava nada pra eles e criar um show que no início desse filme já se tornou o maior espetáculo da cidade deles e cujos ingressos estão sempre esgotados. Tem um motivo pro nosso show ficar lotado toda noite e eu garanto a vocês que o chefe dela vai adorar. O Buster Moon, que é o tal koala, tá com as expectativas super altas pro show dessa noite, porque na plateia tem uma famosa caça-talentos, que apesar de parecer estar se divertindo no início do show, se levanta e começa a sair antes do show acabar. E aí o Moon vai atrás dela pra ouvir isso aqui. Não, por favor, seja bem sincera. Vocês não são muito bons. O quê? Desolado, ele se enfia no seu escritório, mas acaba sendo confrontado pela Nana. E aí ele decide acreditar. E essa já é logo de cara a minha primeira ponte, porque esse filme é sobre isso, é sobre fé. Em tudo na vida a gente sempre pode dar ouvidos para duas vozes diferentes. Para a voz daqueles que vão nos dizer que o nosso sonho morreu, ou para a voz daquele que acredita que nós podemos qualquer coisa desde que a gente esteja ligado a ele. Não importa o que essa pessoa que você nem conhece disse. Você se acha bom o suficiente? Claro, mas... Então deve lutar pelo que acredita. Coragem, muito vigor, fé. É disso que você precisa agora. Basta crer e então fazer algo a respeito, que é exatamente o que o Moon e os seus amigos fazem ao comprar passagens para Red Shore, a cidade onde eles vão se apresentar para o famoso produtor Crystal e tentar o seu rumo ao estrelato. Eles têm uma série de empecilhos pelo caminho, de coisas que vão se somando, dizendo de uma forma ou de outra ali para eles desistirem, mas o Moon segue firme acreditando no sonho que ele tem e eles conseguem finalmente se apresentar para o Sr. Crystal. Bom, mais ou menos, né? Porque ele rejeita a ideia deles mesmo antes deles de fato começarem. Cobre! Parou? Ele quer que pare. Simples e colegial. Nunca vou estar associado a essas duas palavras. Mas sabe, às vezes tudo que você precisa é se colocar à disposição de Deus para que as coisas aconteçam, mesmo que pareça impossível. E no caso do filme, eles estão prestes para ser expulsos dali já, quando o Gunter, o famoso Porkit, compartilha sua ideia de um grande musical de ficção científica espacial com as músicas do Clay Calloway, que era um famoso artista que estava aposentado e sumido há anos. E aí o Crystal se amarra na ideia e põe eles para trabalhar desde que eles trouxessem o próprio Clay Calloway para estrelar no show. Clay Calloway? Eu sou a maior fã dele e eu vou te dizer, o cara é um eremita. É sério, depois que a mulher dele morreu, ninguém vê ele há mais de 15 anos. Isso não é bom. Não, é péssimo. O problema agora é conseguir achar e convencer o tal artista a participar do musical. Quer dizer, esse é um dos problemas, porque na verdade cada um dos personagens tem o seu próprio problema para lidar. Johnny, o gorila, precisa aprender a coreografia da sua batalha épica, mas o seu coreógrafo ele é muito irritante e exigente, o que deixa o Johnny extremamente frustrado por não conseguir acompanhar o ritmo por mais que ele se esforce. Não vi sua pontinha do pé. Qual é? Ele tá me zoando, né? Pontinha do pé, vai lá, é fácil. Muito horrível. Nada a ver, nada a ver. Aquele maluco lá me odeia. Nina, a elefante, tem que lidar com a vergonha de contracenar uma cena romântica, sendo que ela nunca se apaixonou antes. Bom, até agora, quando ela começa a ter um crush por um vendedor de sorvetes. O Gunter disse que eu tô numa cena romântica e que...
Eu vou ter que beijar alguém? Vai sim. E olha, vai ser uma cena linda e muito romântica. Sr. Moon, eu nunca nem tive um namorado, não sei nada disso. Não se preocupa, não. A Rosita, que é a porquinha protagonista do espetáculo, tem que lidar com o medo de saltar de um lugar muito alto em uma das suas cenas. O que eu faço? E a Portia, que é filha do Sr. Crystal e acaba se convidando para participar do show, é muito mimada e tem que lidar com o seu próprio orgulho quando o papel principal é retirado dela pela sua falta de habilidade em atuar. Eu preciso dar o papel de volta pra Rosita. O quê? Eu tô te dando a oportunidade de trocar Você de tá papel. me demitindo? Não, eu não tô te demitindo. Espero meu pai saber que você me expulsou. Além disso, tem o Gunther, que tem o desafio de criar todo o roteiro do espetáculo, mesmo que ninguém a princípio desse muito ouvidos às suas ideias. Presta atenção, Gunther. Você vai ter que resolver o final por sua conta. Por minha conta? Sim. E tem a Ash, que é um porco-espinho, que no início do filme é tratado de uma forma super estúpida, diminuindo o valor dela, mas que demonstra saber quem ela é. Identidade, tema que não podia faltar, não é mesmo? Eu pago o que eu acho que você vale, meu anjo. Beleza. E que se torna a principal pessoa na tarefa de trazer o Clay Calloway de volta pro showbiz. Todos esses problemas são complicados e dá pra se identificar com qualquer um deles, mas sem dúvida o pior de todos é o do próprio Calloway, que tá depressivo e enfurnado na sua casa há anos, desde que a sua mulher faleceu. Pode esquecer, menina. Nós não vamos falar da minha Ruby. Eu não vou dar detalhes, mas tem uma série de coisas que acontecem ao longo do filme para dificultar ainda mais que o show de fato aconteça. Mas claro que no final eles acabam se apresentando e o musical termina com a música I Still Haven't Found What I'm Looking For, do Clay Calloway, que é dublado originalmente pelo próprio Bono Vox, vocalista do U2, da onde veio realmente essa música. E foi nesse instante, bem no finzinho do filme, que tudo fez sentido para mim e que todas as pontes se encaixaram e se criaram instantaneamente na minha cabeça. Cara, essa é uma música de 1987. Eles podiam ter pego qualquer banda, eles pegaram U2, eles podiam pegar qualquer música do U2, eles pegaram essa, I Still Haven't Found What I'm Looking For. E sabendo que não ia dar para usar a música inteira no filme, eles podiam ter pego qualquer trecho da música, mas eles pegam justamente o trecho mais importante da música, na minha opinião, que diz: eu acredito num reino que vem e então todas as cores sangrarão em uma só. Mas eu ainda estou correndo. Você soltou as amarras e quebrou as correias, carregou na cruz toda a minha vergonha. Você sabe que eu acredito, mas eu ainda não encontrei aquilo que eu estava procurando. Eu acho essa música fantástica e ela revela uma realidade assustadora. Na verdade, se você conhece a música toda, você sabe que ele procurou em muitas fontes diferentes por algo que ele ainda não encontrou. E no final ele diz esses versos aí que eu citei, o que revela que ele conhece o reino, que ele crê, e mesmo assim ele continua vazio, ele continua procurando por algo que o preencha. Não, é que você não entende. Não tem mais astro do rock aqui dentro. Você sabe por que isso acontece? E veja, não é só com ele, com muitas pessoas cristãs, religiosas, pessoas que vão na igreja, que acreditam em Jesus. Porque não basta crer na teoria, não adianta você saber sobre o evangelho, você saber que Jesus carregou na cruz todas essas coisas por você. Essa verdade precisa se tornar uma realidade que transforme a sua vida. O evangelho tem sim poder para desfazer todas essas situações. Ele nos dá identidade para sabermos o nosso valor, como no caso da Ash. Beleza, só que comigo tem essa regrinha que eu fiz de não deixar caras como você me dizerem o quanto eu valho. Então, a não ser que você me pague igual a todo mundo, eu tô fora. Ele nos dá liberdade e poder para fazer tudo o que precisamos, independência dele e não pelo nosso esforço próprio, como foi no caso do Johnny. Ele nos apaixona profundamente, nos livrando de toda vergonha, como no caso da Mina. Tá legal. Agora eu tô pronta. Nos enche de amor e de propósito, lançando fora todo o medo, a fim de salvarmos as vidas daqueles que estão caindo para a morte certa, como foi no caso da Rosita.
dá humildade para entendermos que não somos o centro das atenções, quebrando o nosso orgulho, mas nos dando alegria de participar no papel que Deus separou pra gente, como no caso da Porsche. Eu sei. Acho que exagerei um pouquinho, né, gente? E até mesmo nos dá poder para superar o luto e a tristeza de perder um ente querido, através da esperança de nos encontrarmos de novo um dia nesse reino que vem, como foi no caso do Clay. Mas para que o evangelho não seja só religião, só teoria, você precisa ouvi-lo, mas você também precisa ter a coragem de escolher ser guiado por ele. Bom, todos esses anos eu pensei assim, mas acontece que sempre temos escolha. Eu é que nunca tive a coragem de fazer a escolha certa. Entende? Entenda uma coisa. Após aceitar o que Jesus fez por você, morrendo e ressuscitando, e agora vivendo dentro de você, você tem poder para superar qualquer problema. Você pode amar e perdoar todas as pessoas, sem exceção, em qualquer situação. Você pode vencer o medo, a vergonha, o orgulho, as frustrações e vivenciar o mais incrível espetáculo de Deus para você. Tudo isso já está aí dentro. Isso é o Evangelho. A boa notícia do que Jesus fez é aquilo que te capacita a viver tudo isso. Mas você precisa crer, você precisa ter fé de verdade, a ponto de se arriscar a viver como se tudo isso fosse real, porque na verdade é real. Então, assim como a Ash fala pro Clay... Clay, tá tudo bem, só canta, a sua música vai te guiar. Continue ouvindo a mensagem do Evangelho, ela vai te guiar, mas não apenas ouça. Creia, porque se você verdadeiramente crê nessa mensagem, você vai superar toda e qualquer situação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não só para uma realidade que vem um dia, quando Jesus voltar ou quando você morrer, mas para te salvar de todas essas realidades que tinham antes poder para nos separar de Deus, mas agora não tem mais. Hoje, aqui, nessa vida, você crê nisso? Você vive de acordo com o que você diz que você crê? Então a boa notícia que eu tenho para te dar é que não existe nada que possa nos segurar de viver uma vida como a de Jesus. E lembrem-se que agora só dá pra ir pra cima! E essas foram as pontes com Sing 2. Curtiu o vídeo? Já é inscrito no canal? Já ativou o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui? Lembre-se também de compartilhar o Ponte do Reino pra gente chegar nos 1000 inscritos, hein? E de nos seguir nas redes sociais, né? E bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.